Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu quero falar sobre uma nuance da língua grega que pode nos ajudar a compreender melhor a mensagem da parte de Deus aos pais, aos cônjuges, enfim, a todos os crentes em Jesus. Comumente, a gente começa a leitura de Efésios capítulo 5 a partir do versículo 22, que nos diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Geralmente, a ênfase é dada muito em relação às mulheres, no tocante à sujeição da mulher ao esposo, essa submissão. Eu quero dizer de início que a sujeição está contida nas Escrituras Sagradas em vários aspectos. Por exemplo, o homem sujeita-se a Deus. O homem, no sentido genérico, sujeita-se às autoridades constituídas, entre outras coisas. Existe também a autoridade eclesiástica. Enfim, na sociedade, nós, quer sejamos homens ou mulheres, vamos nos sujeitar às autoridades constituídas, etc. e tal, de modo que é um princípio bíblico esse quesito autoridade. Mas o que me chama a atenção é que, por conta desse Brasil um tanto machista, a gente só enfatiza a sujeição da mulher em detrimento daquilo que se espera do homem. Porque se você atentar bem, a parte, vou dizer assim, mais, entre aspas, difícil, cabe ao homem. Por causa de quê? Não vou reler, mas quando eu falei sobre a, a questão relacionada aos maridos, observe que nós, maridos, temos que amar as mulheres como ao Senhor. E o modelo que nós temos, o exemplo, é justamente Cristo. Da forma que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Note que o amor de cada marido, no tocante à sua esposa, precisa ser um amor sacrificial. Envolve, inclusive, a abnegação. Quando você se depara com este teor, observa que é muito mais fácil uma mulher, vou colocar aqui entre aspas, se submeter ao seu esposo, uma vez que ele a ama e se entrega, digamos assim, de corpo e alma, a ponto de fazer esse sacrifício através dessa atitude ou um comportamento sacrificial à semelhança de Cristo Jesus. Por isso,
eu penso que o desafio maior, sem dúvida alguma, está com os homens. Porque o nosso exemplo direto é a pessoa de Jesus. Assim como ele amou a sua igreja, e Jesus se doou, ele se entregou, ele cumpriu cabalmente a sua missão, houve aquela entrega de corpo e alma. Da mesma forma, tem que haver essa dedicação, essa entrega, essa abnegação, esse serviço. Enfim, isto que está relacionado ou associado com aquilo que Cristo já fez pela sua igreja. Mas o que eu quero nesse vídeo mostrar para vocês é que existe entre os estudiosos discussão sobre a questão de uma partícula que está no versículo de número 21. Por conta de que, em português, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Comumente, as nossas Bíblias colocam entre o versículo 21 e 22 um subtítulo. Observe que o subtítulo não se encontra no texto grego e conforme a língua original. É uma tentativa do ser humano de facilitar a nossa vida, tentando nos ajudar. Mas acontece que, repito, não se encontra ali. Particularmente, eu caminho junto com alguns estudiosos que pensam, e têm razões para isto, de que, na verdade, o parágrafo que a gente chama de perícope, é um recorte, uma espécie de tecido que você faz aquele recorte dentro do texto, ele começaria justamente no versículo 21, falando sobre a sujeição mútua, porque há uma partícula na língua grega, de uma forma gramatical, que está conectando o versículo 22 ao 21 e assim por diante, ou seja, há um encadeamento entre 21 e 22. Isto já vai alterar um pouco a maneira de ver, porque se seguir este raciocínio, o que Paulo está falando inicialmente não é simplesmente a sujeição por parte da mulher, mas antes disto, está dizendo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, ou no temor de Cristo. Isso é significativo. Porque a ideia é, na medida em que vocês se sujeitam no temor de Deus, aí se dirige primeiramente às mulheres. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Vai explicar no versículo 23 a razão disto, porque utiliza aqui o porquê, que indica o motivo. E quando chega no vós maridos, amai as vossas mulheres, mas antes disto, lá no versículo 21, já implica uma sujeição da parte de ambos, tanto do homem quanto da mulher. Esta maneira de enxergar dentro do relacionamento conjugal é altamente sadio. Deve haver uma sujeição mútua na medida em que o casal se sujeita um ao outro no temor de Deus ou de Cristo, a mulher submete ao seu marido e, por sua vez, o marido ama de tal modo como Cristo amou a igreja, se dedicando, se entregando a ela. E certamente se torna muito mais fácil haver essa sujeição, não apenas por parte da mulher, mas um desafio maior para que o homem venha se entregar a ela de uma forma sacrificial e ainda, por tabela, ambos, homem e mulher, vão se submeter no temor de Deus. É isto que está aqui no termo grego. Vamos fazer a leitura, versículo 21. Hipó
tassomenoi, alelois en phobo Christu. Note que aqui colocou temor de Deus, ó, temor de Deus, mas neste manuscrito está en phobo Christu, numa referência a Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Feito esta consideração, eu gostaria que você gravasse em mente essa possibilidade dentro da leitura a partir da gramática grega. Porque por mais que alguns vão dizer que começa no versículo 22, existem pessoas também sinceras, estudiosas, que compreendem que o versículo 1, literalmente, digo, o versículo 21, está literalmente conectado ao versículo 22, de modo que sugere uma sujeição mútua na medida em que o homem e a mulher se submetem no temor de Cristo. Isto implica sujeição mútua, aí a mulher se submete, o marido ama e age de forma sacrificial por ela. E tudo isto certamente vai redundar para a glória de Deus e para o bem-estar do casal. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.